Olá, eu vivo cercada por pessoas. E cada dia em que uma dessas pessoas me procura, para que de alguma forma eu possa ouvir o seu problema, eu venho observando a nossa falta de fé conosco. Não só com cada uma das pessoas que chegam, que me procuram, mas também eu comecei a observar isso em mim, alguns anos atrás. E foi dessa observação que eu comecei a tomar uma nova postura de vida. E gostaria muito de dividir isso com vocês. Não é fácil mesmo. Nós viemos de uma criação cheia de padrões, cheia de distorções, aonde nós não podíamos expressar a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. E então nós começamos essa anulação desde lá da infância. E a gente passa a não mais acreditar no potencial que nós temos dentro de nós. E aí a gente começa a nos basear na estrutura emocional, na estrutura espiritual, na estrutura financeira, na estrutura comportamental do outro. E quando nós começamos a tomar essa atitude, mais nós nos distanciamos de nós. E aí vem as frustrações, aí vem as doenças. Por que é que nós não somos instruídos a nos autoconhecer? Justamente porque quando nós começamos a nos observar, a entender as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ideias, nós passamos a ser senhores de nós mesmos. E começamos a reivindicar algo que a nossa sociedade nos distancia disso, porque nós começamos a pensar. E um indivíduo que pensa, ele age não conforme o sistema, não conforme a massa, mas sim conforme o seu querer, o seu desejo, o seu padrão de ideias, de comportamento, de atitudes. Observando isso, não só em mim, como nas pessoas que me procuram, eu gostaria de colocar aqui que é muito difícil quando nós temos o medo como a nossa bandeira, como o nosso caminho de frente. E para tirar isso, para a gente poder parar e observar realmente o que está acontecendo conosco, porque as frustrações, porque o desânimo, porque a vergonha de nos manifestar em algum setor da vida ou em todos os setores da vida, é que a gente encontra essas barreiras. E aí nós não conseguimos nos guiar pela vida, porque nós estamos pensando exatamente como o outro está pensando e como o outro vai pensar de nós. E quando nós temos esses padrões, nós não andamos, nós ficamos parados. E quando nós estamos parados, significa que toda a nossa potencialidade não está fluindo, ela está estacionada. E isso nos causa um sentimento de solidão, de angústia, de depressão, de mal-estar, porque nós não estamos nos realizando conforme precisávamos de fazer. Diante disso, nós não temos uma fórmula mágica para dizer, fulano, você faz isso assim, Beltrano, você faz assim, desse jeito. Não existe isso. O que existe é uma tomada de consciência, é um respeito por si mesmo, é a autoobservação, é a capacidade que nós temos de sentar conosco, de mesmo que tenhamos feito coisas que nos arrependemos,
ou que equivoquemos ou coisa parecida, que a gente aceite as nossas dificuldades como elas se apresentam ou como nós a fizemos no passado. E aí a gente começa a mudar a nossa visão de nós mesmos. Nós começamos então a ser gratos com as nossas dificuldades. Eu, por exemplo, que passei por muitas coisas e eu tenho certeza que ainda vou continuar passando, mas não da mesma forma que eu passei. Então eu vim de uma infância muito difícil, depois de muitos anos casado, um divórcio muito difícil também, né? E algumas coisas do meu relacionamento com meus filhos. Então, que proveito que eu tenho tirado de tudo isso? Eu tenho me dado conta que eu fiz uma escolha. E quando nós fazemos escolhas, nós não observamos naquele momento que a gente está fazendo uma escolha para o resto das nossas vidas. Ou seja, nós não temos consciência da escolha em decorrência ao nosso modo de agir mecânico. A gente não para pensar aonde que essa situação vai me levar. O que este relacionamento vai trazer para o meu futuro? O que esta profissão vai me trazer? Então, quando nós começamos a parar, a anteceder os fatos, nós começamos, então, a sermos responsáveis pelas nossas escolhas conscientes. Então, hoje, eu quero passar essa experiência minha para vocês, porque eu acho que é válida, né? A minha vida é totalmente diferente da vida de qualquer pessoa. Cada um de nós é um ser individual. Mas eu quero passar essa experiência pelas dores, pelas decepções, pelas angústias, pelos caminhos que eu tomei, né, equivocados. E hoje eu estou nascendo com uma nova consciência de vida. Eu acho muito importante dividir isso. Porque quando a gente divide testemunhos, experiências, não que a gente vai se colocar no lugar do outro e viver a mesma experiência que o outro, mas serve de reflexão, né? Serve de entusiasmo, de que a gente não está sozinho. Eu me lembro que eu pensava assim, poxa vida, eu estou sozinha, não tem nada nem ninguém para me ajudar. Então, naquele momento, eu chorava, eu me desesperava, eu me recorria a alguns amigos e lamentava. Mas com o tempo, eu fui observando e fui ficando cansada de ligar para os meus amigos, de ligar para meus familiares e queixar da mesma coisa, da mesma situação. E ela nunca me levou em lugar nenhum. Eu sempre estava no mesmo lugar. E aí eu fui observando, com o tempo, que as pessoas que eu ligava para me queixar, elas estavam, de certa forma, crescendo. Até meu próprio ex-marido estava crescendo. E eu estava parada. Eu não tinha crescido. Os anos passaram. E eu fiquei no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, até maiores. Porque quando eu comecei a me vitimar, eu comecei a entrar num quadro de impotência, de incapacidade, de falta de amor por mim, de baixa estima. Então, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a pensar, o que está de errado comigo? E comecei a buscar isso, através de leituras, de muita oração, e comecei a pedir a Deus que Ele me mostrasse um caminho, que Ele me mostrasse um lugar, uma pessoa que eu pudesse entender o que estava acontecendo comigo. E nessa boa vontade que eu tive comigo mesma, de sair do local que eu estava, de sair dessa condição de vítima, eu comecei a observar que eu comecei a me movimentar devagarinho. Não do jeito que eu gostaria de estar fazendo, mas de tal forma que hoje, eu tenho uma visão muito mais assertiva, muito mais coerente, muito mais dinâmica, muito mais viva do que eu tinha.
alguns anos atrás. Então é isso que nós precisamos de fazer. Não se debruce na mágoa, no ódio, no rancor. Eu fiz uma coisa comigo que eu vou passar agora para vocês. Eu me lembro que quando eu estava me divorciando, que eu entrei em desespero depois de mais de 33 anos de casado, e um dia eu parei e pensei assim, isso aqui é uma morte. Morreu alguma coisa dentro de mim. Assim como um ente querido, né, que parte desse plano físico, eu também estava ali com uma morte no meu caminho, no meu coração, nos meus braços. E eu precisava de tempo, eu precisava de espaço. Então eu coloquei para mim, eu vou ficar nesse luto até o dia que eu entender que aquilo passou. E fui trabalhando com isso. Todos os dias eu levantava, eu me lembro que eu chorava muito, eu me lembro que eu reclamava muito, eu me lembro que eu o acusava de várias coisas que eu não tinha feito na minha vida, continuado a estudar, trabalhado e um monte de outras coisas, né, que eu me lembro que eu falava e falava e falava e falava e falava. Um dia eu pensei comigo, bom, tem 1 ano e 3 meses que eu estou de luto. Agora eu quero sair do luto. E comecei então uma nova jornada na minha vida. Comecei então a dar novos passos na minha vida. Pequenos. Muito pequenos. Mas eu comecei a entender que dali eu poderia ser uma pessoa melhor. Que dali eu poderia estar numa situação totalmente diferente daquela que eu havia escolhido há muitos anos atrás. Então, quando eu comecei essa vontade de sair do lugar, essa vontade de querer ser melhor, de querer ultrapassar tudo aquilo que eu havia passado, eu comecei um ritmo de vida mais tranquilo. Então, é isso que eu quero falar. Eu não estou aqui escolhendo as melhores palavras para serem ditas. Eu não estou aqui escolhendo uma paisagem maravilhosa para eu mostrar isso para vocês. Eu estou apenas aqui falando, dando o meu testemunho real, de uma vida real, né, aonde pulsa os meus sentimentos, aonde pulsa, né, a minha vontade de querer ser um ser humano melhor. E quero muito, e almejo muito, e estou trabalhando com isso. Então, a minha vontade de falar isso não é de me expor, não é de colocar a minha vida em público, né, para dezenas e dezenas de pessoas estarem ouvindo e, às vezes, até na ignorância, às vezes, de alguns, fazerem chacota. Isso não me pertence. Não vai ser eu, né, que vou criticar quem quer que seja. Isso é tão forte para mim, o que eu estou dizendo é tão real, que isso não vai me atingir em nada. Por que não vai me atingir? Porque eu sei o que eu passei. Eu sei da minha história de vida. Eu sei da minha geografia. Eu sei que eu passei por tudo isso e quais os caminhos que eu tomei para eu chegar onde eu cheguei até agora, o dia de hoje, que eu estou gravando esse áudio para contar uma história falada, um livro público, aonde cada um vai ter a certeza, né, que eu vivi tudo isto, né? Então, quando a gente começa a criar forças dentro de nós, e nós só criamos esta força quando nós começamos a confiar em nós, quando nós começamos a arregaçar as mangas da vontade e da aceitação de como nós estamos, o que nós passamos e o que a gente pode estar fazendo pela vida, aí sim nós não precisamos mais de imitar ninguém.
Nós não precisamos mais de seguir ninguém, de bajular ninguém. Nós estamos criando a própria história e eu estou criando a minha história. E gostaria de dividir com vocês, e é o que eu estou fazendo agora, dividir a minha história com vocês. Para que vocês não criem, né, uma coisa dramática. Nossa, que drama. Não. Confesso que muitas vezes fui dramática, sim. Mas agora eu estou sendo espontânea, estou sendo natural. Vai ter erros aqui que eu quero que fiquem, né, para que vocês possam compartilhar até nisso, porque é natural. Eu não estou preocupada, né, numa fala arrojada. Eu estou preocupada de passar, sim, o que eu vivi, a minha experiência, as minhas dores, as minhas frustrações, as minhas decepções e como eu estou conseguindo reagir a cada uma delas. Isso para mim que é importante. Como que isso vai chegar no coração de cada um de vocês? Como que isso vai repercutir na vida de vocês? Vale lembrar que eu, depois de ler várias biografias, né, assisti vários filmes, né, que aconteceu na vida real, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né, Francisco Xavier, Chico Xavier, né? E aí eu fui parando para pensar como é que essas pessoas reagiram diante de tantos obstáculos. Então, eu fui começando a perceber que eu também sou filha de Deus, que eu também sou agraciada pela abundância da vida. Então, eu comecei a mudar meu padrão mental, minhas ideias, minhas atitudes. Não está sendo fácil, confesso isso, muito complicado, é muito difícil, né? A gente conviver com a gente todos os dias, a gente tentar uma nova maneira de vida, nós tentarmos coisas, né, que a gente nunca havia tentado, dá um medo muito grande, né? É uma complexidade imensa, você não sabe o que vai acontecer daqui segundos, se você tomar essa atitude, se você pensar dessa forma. Mas olha, observem o que eu observei. Se todo o tempo que eu tive casada, né, que eu fui mãe, que eu sou avó, né, que eu sou palestrante, que eu estou diretamente com pessoas toda hora do dia, né, eu faço trabalhos online voluntário, eu faço atendimento fraterno em casas espíritas, né? Então, eu fui pensando tudo isso e cheguei à conclusão que se eu não arriscar, eu vou ficar no mesmo lugar, eu vou ter a mesma experiência, porque eu fiz minha escolha. E esta escolha, ela está se repetindo, porque eu não movimentei, eu não estou criando, eu não estou querendo, eu não estou desejando uma outra escolha para que eu tenha uma outra história da vida. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. É isso que eu quero dar, um pedaço de mim para o mundo. Porque eu acho que todas as vezes que a gente passa coisas na vida, nós deveríamos fazer isso. É difícil estar falando aqui com vocês sobre isso. Não pensem que eu estou falando e que eu não estou com medo, eu não estou ansiosa no que como que isso vai repercutir, o que vai acontecer, não. Eu estou sim. Mas eu acho que a gente tem que ser assim, natural. Eu acho que a gente tem que ser simples. Eu acho que a gente tem que colocar a vida como ela é. E então eu estou colocando a vida como eu vejo a vida, como eu sinto a vida, como as pessoas se aproximam de mim, né, e trazem até a mim situações diversas e que respeitosamente, né, eu ouço e dentro da minha visão, dentro de um discernimento, de uma coerência, eu falo com ela como eu estou falando comigo. Faça, você pode, porque você é o único responsável pela sua vida. Então, eu não tenho milagres na mão.
Eu não tenho varinha de condão. Eu tenho apenas sugestões, das quais eu estou me valendo para o outro também fazer por si mesmo. Então, eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio e repartissem, dividissem esse áudio quantas vezes forem necessários, porque só assim é que a gente vai dar valor à vida. Não tenho nenhuma pretensão de ser famosa, sou uma pessoa tranquila, quietinha no meu canto, mas gostaria muito que esta observação, que esse comentário que eu faço agora, que ele se expanda, que ele cresça, que ele possa tocar a essência de cada um, que ele possa levar para cada um de vocês esse amor que hoje flui com maior intensidade e abundância do meu coração. Que essas experiências que eu vivi e que eu estou vivendo e que eu estou tentando sublimá-las, seja para vocês também uma motivação para que cada um possa entender que quando nós temos o desejo e a vontade de melhorar, a gente melhora. Muito obrigada.